No vídeo de hoje, nós vamos mais uma vez falarmos sobre um tema muito importante e que muitas pessoas têm dúvidas, que é em relação a consumir ou não músicas não cristãs. Bem, gente, eu quero primeiro, antes de tudo, explicar uma coisa aqui, que a gente precisa compreender com muita cautela. Essa ideia de consumir ou não consumir músicas cristãs, de certa forma, em algumas denominações, entra dentro desse campo dos chamados usos e costumes. Então, existem igrejas que, explicitamente falando, proíbem os seus membros de consumirem músicas que não são cristãs. Eu, porém, entretanto, já não vejo nenhuma autoridade dada de Deus para os líderes religiosos, a ponto deles determinarem especificamente o que a igreja deve ou não, nesse sentido, consumir. É claro, existem orientações que também serão trazidas e apresentadas nesse vídeo em relação a esse tema, mas elas não são orientações absolutas. Então entenda aqui o que eu estou dizendo. Não estou falando que a liderança baseada nas escrituras não deva apresentar proibições em relação ao nosso comportamento na sociedade. Mas eu estou dizendo que elas não têm autoridade delegada pelas escrituras para proibirem os cristãos de fazerem certas coisas, agirem de certos modos de forma absoluta. Então vamos aqui nos ater ao que a Bíblia fala sobre esse tema. Bem, em relação a isso, e eu também faço menção aqui, se eu não me engano, ao pastor Augustus Nicodemos, que ele também defende esse mesmo princípio e critério que eu utilizarei nesse vídeo. É bem simples. É aconselhado que você consuma músicas que não são cristãs, que não entrem em conflito com a sua fé. Esse costuma ser o principal critério, o principal princípio a nós cristãos para seguirmos e utilizarmos eles. Por quê? Bem, um dos textos comumente utilizados é Filipenses capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Claro, o apóstolo Paulo está falando dentro de um contexto, obviamente, mas ele apresenta aqui vários princípios que são atemporais. E ele mostra que até o nosso modo de pensar deve, de certa forma, glorificar a Deus. Ou seja, não é apenas o agir, não é o só fazer, mas também até o nosso pensar deve refletir esse tipo de princípio. Ou seja, Paulo está falando aqui em outras palavras, olha, irmãos, vocês têm que ter uma forma de pensar que reflita a sua fé. Então pense em coisas boas, vamos colocar assim, para vocês entenderem melhor. Então esse é um texto muito bom, que nós devemos, obviamente, analisar dentro do seu contexto, mas entendendo que há lições e princípios aqui apresentados que são atemporais e que vão nos orientar em relação a isso. Por isso, eu defendo, de certa forma, que nós podemos sim consumir músicas que não são cristãs, mas priorizando esse tipo de critério, esse tipo de princípio. Então a gente pode fazer esse tipo de pergunta. Vamos colocar assim, melhor, para ter uma concordância aqui. Essa música entra em conflito com a minha fé? Eu imagino que essa pode ser uma das primeiras perguntas que nós podemos fazer em relação à música que nós estamos consumindo. Não só dentro do contexto das músicas. Esse tipo de raciocínio também pode ser aplicado, por exemplo, aos filmes, às séries. Esse tipo de filme, esse tipo de série, esse tipo de texto, esse tipo de ensino, esse tipo de crença, entra ou não em conflito com a minha fé? Entra ou não em conflito com as sagradas escrituras? Eu trouxe um verso de uma música que eu estava ouvindo hoje, lá na minha rua, da minha casa. Aqui, eu escrevi e a gente vai ver como ela entra em conflito com as Sagradas Escrituras e por que, por exemplo, não seria aconselhado nós consumirmos esse tipo de música. Então eu vou mostrar para vocês na prática como vocês podem fazer essa diferença. O nome da música é Refém,
se eu não me engano, está aqui Dilcinho, eu não sei se alguém conhece, mas existe um trecho, a música como um todo, ela é construída dentro desse contexto de amor, de desejo proibido e de traição. Um trecho diz o seguinte, abre aspas, tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério? Ou seja, aqui o narrador, ele está dizendo, olha, veja bem, eu estou parafraseando o que o narrador está dizendo, pessoal, para vocês entenderem. Olha, veja bem, gente, a gente se ama, a gente se gosta, então para que se apressar em revelar o mistério? Ou seja, para que se apressar para poder dizer que nós estamos em um relacionamento? Olha só, e aí vai piorando. Continua. Se existe sentimento, não é adultério. Meu Deus. Como assim, gente? Se existe... E eu sei que muitas pessoas podem dizer, mas é só uma música. Mas, gente, isso daqui entra em contrariedade com o que a Bíblia apresenta. Se existe sentimento, não é adultério. Então, aqui, de certa forma, o adultério, ele passa por uma reformulação. Ou seja, só é adultério... Olha só é adultério se não existir sentimento. É tipo essa lógica, porque essa lógica não faz muito sentido. Mesmo assim, é praticamente isso, por inferência, que seria a conclusão. Então, se existe sentimento, não é adultério. Então, olha só o que o narrador está dizendo. Olha, nós temos um caso proibido, eu tenho um relacionamento que não é só com você, ou seja, é um relacionamento a mais, mas existe um sentimento, existe um desejo entre nós dois. Ou seja, ele está querendo dizer aqui que nós devemos ficar juntos porque existe um sentimento. E aí entra um tipo de flexibilidade para o pecado. Não é adultério, veja bem. Adultério é subjetivo, você sabe, né? Ou seja, se tem sentimento, não é adultério. Ou seja, pô, cara, pensa bem. Não é bem assim. Não vamos pesar a mão. É um caso maravilhoso. E aí termina, né, um pouquinho. Não termina por completo, mas escrevi só uma parte do trecho dessa frase, né, da música, e diz assim, você sempre soube que eu já tinha alguém. Então aqui, olha só, a pessoa que está falando, né, o narrador, ele está se direcionando à amada, a segunda amada dele, nesse caso, e está tentando flexibilizar a situação. Isso, de certa forma, entra em contrariedade com as escrituras. Esse tipo de música, por exemplo, é um exemplo de uma forma pecaminosa, algo que se contraria com a fé cristã. Por isso, por exemplo, você não deveria consumir esse tipo de música, que está aqui vangloriando a traição, um amor proibido, está distorcendo o que seria o adultério, para que esse relacionamento proibido não se encerre. Eu acredito que um dos textos mais interessantes para falar aqui em relação a essa música, dentro desse contexto, para vocês entenderem como existem músicas que não devem ser consumidas, é Mateus capítulo 5, versículo 27 e alguns outros. Presta atenção o que Jesus diz. Ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Então aqui Jesus está dizendo, olha, é legal, vocês sabem aí que muitas pessoas diziam que para vocês não cometerem adultério. E, gente, só para deixar claro que eu tenho o costume de parafrasear o que está sendo dito. E parafrasear não é errado, a não ser que eu, obviamente, muito sentido, uma coisa que eu não faço. Preste atenção. Versículo 28. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então olha o que Jesus Cristo está dizendo. Só o ato de olhar, cobiçar, desejar, já é adultério. Que existia, naquela época, como hoje existe, essa ideia de que, né, eu vou fazer até vou aconselhar uma pregação aqui também, e existe aquela ideia, né, olhar não tira pedaço. Tira pedaço sim, é pecado. Olhar. Nesse sentido aqui, de cobiça, é assim. Então perceba o que Jesus está dizendo, olha, não é só o ato consumado na cama que é caracterizado como adultério, mas também o ato de olhar, o ato de cobiçar também é adultério. Olha que coisa. E aí Jesus ele vai dando outros ensinamentos. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o seu corpo
lançado no inferno. Então Jesus está trazendo uma orientação e está dizendo o que deve ser feito nesse tipo de situação. Então, gente, esse é um tipo de música, um exemplo que nós não devemos consumir, porque ele traz diversas posições contrárias ao que as escrituras apresentam. Eu reitero, pessoal, isso não se aplica só no contexto de músicas, se aplica no contexto de séries que nós consumimos, de filmes que nós consumimos, qualquer coisa que a indústria brasileira, que a indústria estadunidense, americana, que seja lá o que for relacionado à música, entra em conflito com a nossa fé, se contraria ao nosso modo de pensar e de agir, que deve ser puro, que deve ser amado, nós devemos descartar, nós não devemos consumir. Então perceba como é bem simples. Então a pergunta que gira toda nesse cenário é o seguinte: isso entra ou não em conflito com a minha fé? Isso entra ou não em conflito com aquilo que eu creio, com aquilo que eu acredito? Por fim, para finalizar esse vídeo, eu vou fazer aqui o conselho de uma pregação muito boa dentro desse contexto de adultério, não só disso, mas também de namoro na adolescência, tá bom? Que é O Caminho da Prostituição, do pastor Iago Martins. Se eu não me engano, foi a parte 2 que eu assisti, mas ela é muito boa porque ele traz um contexto bem grande já da parte 1, então não vai ficar muita coisa, mas se você puder, assista a parte 1, todas as partes que tiverem aí. Mas eu assisti, se eu não me engano, a parte 2, O Caminho da Prostituição. Então assista porque ele também fala e aborda muito essa questão do adultério, do namoro na adolescência e etc. Então, gente, é esse o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês e abraços.